pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Azores Metal Podcast. Um podcast em que periodicamente se faz inspeções ao estado geral do heavy metal. Nós somos tipo aquelas garagens onde se deixa o carro só para fazer a revisão geral antes de ir à inspeção. Só que no nosso caso a revisão é só para saber se o rádio tem potência para tocar heavy metal. É isso, garagem amp. Eu sou o Zé e o meu amigo Mechanics é quem? Mr. Nuno Melo. É isso. A gente instala sempre um software que não permite tocar mais nada sem ser metal. Centralina metaleira. Altera a centralina e só toca metal. Só toca Depois metal. a gente- O computador. E depois a gente leva à modo que a quantia de assim, só de revisão. 666. Exatamente. Depois se a gente tiver que alterar a centralina vai para 1200, mas também não é nada que vocês não possam com o dinheiro do Costa, não é? Claro, os 125 euros. Aproveitem e venham ao Patreon do podcast e invistam os vossos 125 euros. Claro. Acho que é um bom investimento. Metam um IBAN e depois passam um IBAN, façam transferência do IBAN para o nosso. É assim. Exatamente. Eu já investi. Invistam aqui. Invistam aqui. NIB, a gente depois mete o NIB no fim do episódio. Pode ser que calhe, nunca se sabe. Nossa missão é tentar, não é? Mas é isso, pessoal. É a garagem AMP. Aqui só passam carros metaleiros. Pronto, se não forem metaleiros, não, vão logo ponto para a caderneta, logo. Mas a gente, é como eu não estava a dizer, a gente altera a centralina e passa logo a ser metal. A gente não aceita daqueles lowriders nem nada. Quando a gente não envia aos saltinhos, a gente é um tiro nos pneus e. Dá-me mais gasolina, a gente. Não, esquece. Até porque está cara. Pois. Bem que o Mustang também já está a entrar com estes carros aí, não sei. Mas pronto. Enfim, o último episódio. É o que é. O que é que acharam do último episódio do grande John Bush? Em português, o João Mata. João Mata? João da Mata? João da grande meteorologista. É verdade. Não era? Era o Pedro Mata, mas não Olha, Pedro Mata. Mas pronto, ouviram muito Anthrax estas semanas. Acho que foi grandes álbuns. Grandes álbuns. Grandes menos quando eles começavam lá com as cenas do rap e assim, mas essas a gente passa à frente. Essas não entram na centralina do. Por incrível que pareça. Centralina metaleira. Não. É double guerra. São os vipapingas. Os vipapingas começam descontrolados. Começa logo, o start and stop deixa logo funcionar. É só stop logo. É só stop. Os piscas começam a dar ao contrário, vira-se para a direita ou dá pisca para a esquerda. Fica aí. Desculpe, estes carros modernos é assim. É assim. Assim. Foi Sound of White Noise, Stomp, o Stomp 442, que é uma tática também forte. E, a tática do Sporting este ano. É a tática. Tem que melhorar a tática. Tem que melhorar a tática. Mas pronto, pessoal, é assim. Esperamos que tenham gostado e esperamos que estejam desse lado esta semana, mais uma vez, para sofrer aqui o Nuno e o Zé durante mais um bocadinho. É assim. Há coisas piores. E também há coisas melhores. E falando em coisas melhores, há a nossa secção de notícias. É a única coisa boa deste podcast, não é? Exatamente. Bora lá. Azores Metal Podcast. Notícias amplificadas, leves e fresquinhas. Aqui está, pessoal, as notícias para vocês discutirem quando estiverem na fila da inspeção dos carros. Vocês estão lá, estão à espera. Sala de espera, não é? Estão ali, não. Não, quando estás ali atrás, tipo à espera. É você aí, vai. Ali naquele tem... Ou então, enquanto eles vêm aquela parte dos fumos, eles ficam ali meia hora a acelerar, a gastar gasolina a um gás só para. Pode estar ali o tema de conversa com alguém no carro. No nosso caso. Com o senhor que está a fazer a inspeção, metes logo conversa. Exato. Não falar aquela nova música do Dave Mustaine com o que passa a pipa ou que passa. O gajo diz logo aí, pronto, menos 5 pontos. O gajo só joga. É assim. Mas olha, nessa parte dos fumos, no nosso a gente instala fumos de palco. Aquele fumo que é gelo seco,
Eu sei que hoje em dia está mais barato do que a gasolina, portanto, se calhar Aqui é está. uma opção a ter em conta. É uma opção. Notícias. O que é que temos de notícias? O que é que temos? Pá, o que é que temos? Olha, O que é que tens aí? Começa aí. pá, olha, eu posso começar pelo álbum, o novo álbum aqui deste amigo, do Sr. Tobias, Tobias Summit, do Javanteja. Por acaso não é este, por acaso tem um a caminho, por acaso tem uma edição especial a caminho, não é? Mas pronto, como é para os Açores, quando lançar o próximo álbum, eu hei de estar a receber essa. Está na essa alfândega, na alfândega do Oceano Atlântico. A taça às exatamente. vezes fica ali parada no Oceano Atlântico. Exatamente, mas depois mete os correios levam muito tempo. Mas quando chegar, eu vou agitar de pôr aqui nos nossos stories É para para o vocês ano. verem. Para o ano a gente Para o mostra aí. para o ano, se ainda houver AMP, a gente, a gente mostra. Mas pronto, A Paranormal Evening with the Moonflower Society, um nome muito Bem, interessante, que mostra que o Tobias anda metido as flores. nas flores. Uh, mas olha, já ouvi a versão, já ouvi online, não é? Tá um álbum muito aporreirinho. Tem para todos os gostos, tem desde daquele power metal das primeiras metal óperas, àquele mais tipo. Eu até vi que era classificado um bocadinho à Broadway de certas músicas, mas é pá. Por exemplo, tem uma com o Michael Kiske, que é mesmo aquele power Pois, tem metal. parcerias, não é? Essas assim tu ouves e dizes, epá, isto é daquelas que ele quando quer ele sabe fazer aquele power metal mesmo, mesmo Top. puro, não é? É. Epá, eu gostei do álbum, é daqueles álbuns que assim ouves a primeira vez, não dizes logo, epá, adorei, está espetacular, mas depois aquilo o gajo ele tem a capacidade de te vais ouvindo à terceira e à quarta vez e dizes este álbum é espetacular e queres já ouvi-lo mais vezes. Está muito Uhum. fixe. Ah, Pois. quem tem também um grande álbum, também aqui na onda das metal óperas, são os nossos. Ai, são os nossos Gvásia. Até me Glácia. ia-me faltando a voz a falar da convidada de Gvásia, é verdade. Vocês, se não ouviram, têm que ouvir. Aqui há uns episódios atrás entrevistamos os grandes Gvásia. Na altura nos, nos mostraram, falaram sobre o novo álbum, o Atargan, não é assim? Atargan. Atargan, tenho sempre medo de falhar este nome. O Atargan. E vocês viram, se não ouviram, têm que ouvir, porque eles têm uma grande qualidade de metal sinfónico português do melhor. E eles vão agora fazer no dia 19 de novembro, no Cineteatro do Montijo. Deixa-me ver aqui o nome ao certo para não me enganar, não é? No Cineteatro Joaquim de Almeida, no Montijo. Epá, e é não perder. Eles vão tocar o Atargan. Como já O, tinham prometido na nossa entrevista. como já Já tinham estavam a falar prometido, disso. exatamente. Vai ser o álbum inteiro tocado exclusivo no concerto e eles na nossa entrevista eles disseram que queriam fazer uma coisa mesmo teatral e tudo, mesmo como o álbum pede. E epá, eu se pudesse eu ia. Eu se não tivesse que ir a nada, ou se as passagens de avião não tivessem tão caras, eu ia, de certeza absoluta, porque vai ser de certeza muito bom. Pá, e vocês, se quiserem comprar os bilhetes, é só irem mandarem um e-mail para fazer pré-reserva para a United Visionary Arts.bilheteira.gmail.com ou então vão lá ao Cine Teatro do Montijo e compram. Epá, eu acho que vale a pena. Eu acho que vocês, quem puder, devia passar no dia 19 lá no Cine Teatro e assistir, porque vai ser um concerto muito bom, de certeza. Da Só ouvi a Glácia. voz da É Eduardo, Atargan. só ouvi a E voz da eu, Eduardo ali ao vivo, espetáculo. e eu gostei da forma como eles anunciaram. Eles meteram na página deles a anunciar o concerto. E então é aquela voz cinematográfica. Exatamente. Este verão, o concerto é no Eles, Montijo. eles- eles contrataram aquele homenzinho que faz os trailers mesmo dos É, filmes. this Um summer, a álbum, new. uma O álbum. banda, Este o verão. Metal Quem vai Sinfónico ganhar? em Portugal. 5 O artistas em destino. palco. O destino. O Atargan. De herói a inimigo. Muito fixe. Muito fixe, Grandes muito fixe. Gvásia. Grandes clássicos. É assim, É eles isso. merecem. Pá. Mais. Opa, por falar também em álbuns, falar também aqui do amigo mecânico, falar no Mechanics.
Temos no É videoclipe dos um cliente habitual do nosso centro de habitual, inspeções. do AMP, do Centro de Inspeções. Um, tem novo videoclipe, desta vez para a música Life in Hell. Novamente na onda do Will Be Back, Night Stalkers. Eles fizeram tipo uma trilogia da vida do Vic. A história da vida, de como o Vic Rattlehead se tornou o Vic Rattlehead. Pronto. E a mascote. E depois aquilo tem. O videoclipe está muito porreiro. E esta música Life in Hell é muito porreira. Tem grandes riffs espetacular. Eu gosto muito desta música. E é um álbum, como eu não estava a dizer, do Moonflower, que eu acho que a primeira ouvidela se calhar não entra tão bem, mas eu acho que depois de ouvir mais umas, aquilo começa a entrar cada vez mais. Excetuando uma música tipo a Night Stalkers, pronto. Não, a Night Stalkers também é porreira, só um excertozinho ali dela. Mas, mas É como a está poderosa. qualquer coisa Patrol deste álbum. É isso. Dawn Patrol deste álbum, é assim. É o que Mas temos. está Eles poderosa. gostam de sempre de pôr assim, uma música mais. Gosto de meter ali Para não dizerem, isto é a tua obra-prima. Não é. Não é a tua obra-prima. Estragaste aqui com esta. Esta não é. Continua a ser. Mas pronto. É assim. Poderoso, Mas eu gostei e este álbum está muito fixe. O que é que eu tenho mais? Olha, tem aqui um grande concerto, uma grande adição ao repertório de concertos em Portugal para 2023, que são os Motley Crue e os Def Leppard. Os dois juntos. Os Motley Leppard. É muito fixe. Ou os Def Crew. Def Crew. A patrulha do. A patrulha surda. É capaz de não ser. Mas pronto. Mas é fixe. É extremamente fixe. E vai ser em Algés, em Lisboa, né? Em Algés, junto ao Rio, 23 de junho de 2023. É na semana das São Joaninas, infelizmente. Mas não pronto, posso. isto, bem arranjado, dá para ir ao bailão e depois ir a Algés. Dá para... noite de São João, para quem é de Xerince. Mas pronto, mas consegues. É difícil de. Entre o DJ Kevinho e os Motley Crue dá para. Pronto. MC Kevinho e o. Não, mas é tal coisa, é a noite das marchas. O pessoal, acho que tanto os texeirenses como os portistas percebem que é uma noite muito complicada para se fazer mais qualquer coisa do que seja estar para ali a apanhar uma mas e na Motley Crue e Def Leppard mexe e pelo menos eu já mexeram mais, não é? Mas eu gosto. São clássicos. É verdade. Para ver dinossauros em palco é perfeito. Dois grandes bateristas, o Rick Allen e o Tommy. Um com um braço a menos, outro com um braço a mais. Eu já estava a ver esta vida, mas não consegui. Mas o outro compensa que o outro tem braços. É verdade. É assim, se pode ter tudo. Uns têm. Uns com muito, outros com pouco. É assim. Uns com muito, outros com pouco. Distribui, pronto. É verdade. É capaz de haver algum problema em palco por causa disso. É mais uma das razões para assistir ao. Mais uma das razões para saber o que é que. Nós já avisámos aqui os nossos amigos para não se chegarem muito para o pé do palco, que podem ter imagens demasiado. Nada demasiado gráficas. Da segunda fila para trás, amigos. Da segunda fila para trás. Não vale a pena porque ainda ao longe também se vê bem. Ao longe também se vê bem. É assim. Da mesma maneira que o Vince Neil também já não consegue ter a voz que o vocalista do Def Leppard tem. É assim. Mas cada um com a sua. Cada um com a sua. É assim. E de grandes. Vamos continuar nos grandes bateristas, talvez. Vamos continuar. Vamos falar do. Até me trouxe as umas horas. Vamos falar do Mike Portnoy. Grande baterista.
Não sei se tão grande como o Tommy B, nunca, não há documentação. Ainda bem, não. Vou estar muito documentada. Não há documentação nesse campo, mas estamos aqui para falar de música. E Cavão, um grande baterista, é. É assim. Diz-se que há homens que compensam com carros grandes, compensam a falta de outras coisas. A verdade é que o Portnoy usa grandes kits de bateria em relação ao Tommy B. Se calhar, aí, pronto. Quem somos nós para inventar histórias? Quem somos nós? Mas, não Quem sei. lá sabe? Factos são factos. Factos são Factos. Mas pronto. Primeira vez que Mike ouviram foi aqui. Já agora, se aparecer alguma Exatamente. imagem. Exatamente. A gente bem que anda a tentar. A gente anda a tentar entrar numa de CMTV para ver se isto melhora aqui os cliques e as audiências. Tá Bem, fácil, tá. então, o amigo John Petrucci dos Dream Theater, que também já tem um álbum só com o Portnoy, falou que os Dream Theater estão a pensar em 2023 trabalhar num novo álbum para o estúdio, trabalhar num novo álbum. E deu a entender que o Mike Portnoy está cada vez mais perto de regressar à banda. São boas notícias. Portnoy e Dream Theater são basicamente sinónimos, apesar do Portnoy já estar em outros projetos há uns tempos e ter saído dos Dream Theater já há uns tempos. Mas é sempre aquela. É sempre bom ver a formação clássica dos Dream Theater junta, se for possível. E acho que o Portnoy voltando aos Dream Theater vai ser, nem que seja em termos de marketing, vai ser espetacular. E é assim, a notícia é esta. Vamos ver se isto em 2023, vamos ver se isto se concretiza. Era engraçado ver o Petrucci. Ver o Petrucci e o Portnoy juntos. É verdade é que no Santuário Metaleiro. Exatamente. E a verdade é que nos concertos dos Dream Theater o Portnoy tem aparecido em quase todos, portanto, pelo menos ele está a tentar, não é? A missão dele é tentar, mas é como a gente. Será que posso entrar na minha banda? Posso tentar? Exato. Eu gostava. Tem uma bateria grande. Tem uma bateria grande. Está aqui o meu CV. Posso entrar? Pronto. A última notícia do dia é que esta semana saiu um novo single dos Queen com quem? Com Freddie Mercury. É verdade, ouviram bem. Além da Freddie Mercury, o nosso eterno Freddie. Ele estava lá em cima, no reino dos deuses da música, e decidiu, a malta está a precisar de ouvir coisas novas minhas. E então, o que é que eu vou fazer? Vou para o estúdio. Vou para o estúdio lá no... A versão oficial... A versão é na Travessa de São Pedro. Quem vira à esquerda para o Arcanjo Miguel. Não, aqui é assim, versão oficial era uma gravação que ainda nunca tinha saído, né? Versão não oficial, porque a gente não pode estar aqui, porque isto depois mexia com muita coisa. Versão não oficial, eles entraram em contato com o AMP, sabiam que a gente tinha aquela linha direta lá a coisa, atendo o Emmy. Já foi complicado porque o Emmy começou porque pronto. Queria ser ele queria lançar. Então eu, não sei o quê. E a gente disse, a gente manda-te, também morreste há menos tempo, não sei o quê, e o gajo, lançámos logo essa cartada. Lançámos essa cartada com o nosso amigo Carlos, dos Cartada. Foi outra coisa que o Bemi também ficou naquela. Porque o gajo tem a mania que canta como eu, não sei o quê. Mas pronto, a coisa resolveu-se. Conseguimos lá que o Bemi saísse do pé do telefone quando a gente lhe ofereceu 4 garrafas de whisky por malte de 12 anos. Makers. Era aquilo que eu gostava muito. Era aquilo que eu gostava. E então, pronto. Aí vai então, conseguimos falar com o Brian May, falasse com Exato. Coisa, e saiu esta notícia. Saiu o Face It Alone, que é o nome do single, e por acaso é um grande single, espetacular, mais calmo, mas a voz do Freddy é o Freddy. É inconfundível. E tem um grande solo Brian May. Apesar
apesar de Apesar morto de morto, ele canta desde muito os bem. anos 90, ele ainda está a vir com uma voz que é um espetáculo. Já sei, deve ser do caixão, deve ser um E, caixão especial. não, e a qualidade da nossa Faz vinha direta, ressonância. a qualidade da nossa vinha direta também, Bem, vocês está. repararam no HD? Ah, Vi? Espetáculo. espetáculo. Isto Parecia. tudo com os nossos computadores, só a gente a fazer aqui ligação. É impressionante. Isto, quem sabe, Mas ninguém nos dá o valor, ninguém nos dá é o valor. verdade, é verdade. A gente faz muito com pouco. É, meus Faz muito amigos. bem. Mas É se assim. procurarem lá no meio, se virarem o Face It Alone ao contrário, vão ouvir lá no meio. É. Experimentem fazer Ao contrário do Tommy B, a gente faz muito com pouco. É assim. É o que é, meus amigos. É o que é. Bom, Mas pronto, está feito notícias? está feito notícias. Não se esqueçam, não se esqueçam, Noite de São João é, para marchar com o Tommy, é assim. Mas É isso. Vamos ao que interessa. vamos ao que Vamos interessa. ao tema 2. E o tema Grande 2, grande tema e grande guitarrista, talvez o melhor da sua geração. Hoje, meus amigos, temos episódio tributo. Não. É isso, pessoal. Vamos falar do grande, como eu estava a dizer, um dos melhores guitarristas da sua geração, um dos melhores guitarristas de sempre. Vamos falar do nosso amigo finlandês, Alexi. Vai. Alexi. Se não for assim, se houver algum finlandês que esteja a ouvir isto, que saiba português, pronto, por exemplo, se for o Kiko Loureiro, como se sabe português e finlandês, se por acaso estiver a ver, que a gente sabe que é o Wolf Wamp. Se o Kiko estiver a ouvir, diga-nos se a gente está a dizer bem. Diz-nos se estamos a pronunciar corretamente. Alexi Laiho. É isto. É mais um episódio de tributo. Já sabem, aqui prestamos tributo a lendas metaleiras, às lendas que já não estão no mundo dos vivos, mas continuam vivos para nós, não é? Aliás, para nós, estão sempre vivos para nós. Andam sempre aí a rondar aí como espíritos. Hoje não temos guitarra Ouija em cima da mesa, mas eu deixei lá no hangar 2, meti a guitarra, depois meti os dados lá por cima e pronto. E hoje vamos para a sessão de Eternals. Eu já dei o Alexi está bem. O Avexi anda com. E o problema é que ele traz sempre o Grim Reaper atrás e um gajo que anda por isso. Roy the Reaper. Roy the Reaper. E depois a gente está sempre a coisa, porque o gajo aparece de repente e um gajo vira-se, olha essa foice aí, pá, tiras o olho a alguém, pá. Batendo na cara. É sempre assim. Não, mas o Alexi é único. Alexi Wildchild. Era o apelido, não é? Um dos maiores. Wildchild, gostava muito de festa e ramboia. Pronto, é Wildchild. E foi isso que lhe. Por acaso foi isso que lhe. Deu esta. Pois também é verdade. Lhe fez partir mais cedo. Em termos de musicalidade, era um dos maiores heróis da guitarra, um dos maiores guitar heroes que o mundo metaleiro já viu e que fez muita boa gente passar a gostar de death metal ou melodic death metal. Para mim... Quase que inventou um estilo, não é? Sim, também é o death metal do lado dos países nórdicos, não é? Mas para mim ele e os Children of Bodom é aquela banda que eu recorro sempre quando quero ouvir death metal, assim, é sempre aquela banda que eu ouço sempre. E o Alexi para mim é um dos frontmans, ou era um dos frontmans mais perfeitos, mesmo naquela forma de cantar, que pronto, eu não sou muito fã, mas até gostava de ouvir ele a cantar. E depois a tocar, para mim o Alexi para mim era uma mistura entre o Randy Rhoads e o... sei lá. Era o Randy Rhoads logo pela guitarra e pela forma de tocar. E depois aquela parte mais... Como ele usava sempre mais tipo Era uma mistura entre Randy Rhoads e Ozzy. Era um grande guitarrista e maluco ao mesmo tempo. Sim, ele era muito bom. Mas é assim, olha, Alexi Baio faz-nos recordar, pelo menos a gente, os nossos tempos de adoção, não é? A gente houve uma fase
Já houve ali uma fase no nosso tempo de liceu que a gente apanhou os melhores A tempos, fase talvez, dourada. a fase Eu acho dourada que era a fase deles, dourada. em que eles lançam o Follow the Reaper, que para mim é o melhor álbum deles. Mas nessa altura já tínhamos o Something Wild, o Weight Breather. Já vamos falar nisso. Deixa-me dar aqui uns fatos que encontrei online. Eu ia só dizer, não ia falar em factos, ia só dizer que eu e o Zé já temos 30 e tais, ainda somos do tempo dos toques de telemóvel. Nem eram os polifónicos, eram aqueles outros. Lindo. E, e meus Nokias amigos, 3310. e fazer ir à internet e sacar para quem é dessa altura deve se lembrar do compositor do Nokia, em que a gente ia sacar os toques à internet e escrevia coisa. Tinhas que fazer E no durante, telemóvel. e durante muito tempo o Lake Bottom, que é capaz de ser a gente depois vai falar nisto, mas é capaz de ser uma das melhores introduções de guitarra, de música de sempre. Durante muito tempo o meu toque de telemóvel foi o Lake Bottom. E agora imaginem o que era ligarem para um gajo. Não havia muita gente a ligar, não é? Na altura. Ligarem para um gajo e a gente ouviu. Era fixe. Pá, pessoal, hoje em dia, pois quem mete a música é o MP3. Não, naquela altura era assim. Era fixe. Hoje em dia a gente quer o telemóvel na vibração. Mas na altura era Pois, fixe. mas na altura a gente queria. É verdade. Hoje em dia já há poucas pessoas que têm o som do telemóvel, não é? É Já não se usa verdade. assim tanto. É verdade. Pronto, mas voltando aqui a alguns factos que se encontram online, como não estava a dizer, o Alexi Laiho nasceu na Finlândia, era o guitarrista, compositor e vocalista da banda que mais. A banda Não sei se que ele é queres, mais não sei se conhecido, queres que que era eu o tente. Children of Bodom. Desculpa, não sei se queres que eu diga Claro, o nome quero o dele nome, em. o nome Ah, verdadeiro. pronto, ok. É porque o pessoal já começa a estar habituado a eu a ser um povo igualta. Sim, sim, sim. Especialmente nos países nórdicos que é. Exatamente. E Alemanha, e Alemanha. E a mãe, exatamente. Este chamava-se Marco Uva Alexi Vaio. Não, não é muito difícil. Foi só junto, não. Só apanhou Marco Ula, Marco Laio, Ok? Alex e É, fica melhor. é. Acho que fica. Pronto, continua, peço desculpa. Não, o que eu estava a dizer era os. Ele passou por algumas bandas, não é? Mas realmente o trabalho onde ele foi mais reconhecido foram os Children of Bodom, do qual ele é um dos membros fundadores. Mas pronto, mas teve outras bandas também que não eram, também não eram. Algumas eram death metal, outras, no entanto. É um dos maiores. Aliás, ele, como a maior parte dos génios da guitarra, também começou a tocar cedo, li isto, em que, no caso dele, foi aos 7 anos, já tocava violino. É verdade. O que faz sentido, porque as influências dele, nota-se muito nas influências dos solos e dos riffs, muita coisa ali clássica. Se bem que ele diz que uma das maiores influências dele para tocar a guitarra foi Halloween. Portanto, Michael Wackett e Kai Hansen na cabeça, digo eu, senhores do power metal. É verdade. É isto, E, foi ele, para e, ele, e foi isso que fez. Que fazia, era isso que depois mais tarde veio fazer com que o som dos Children of Bodom fosse tão característico. Ele conseguiu misturar o death metal com o power outros metal estilos, e, com sim. e também com aquelas raízes clássicas. Uhum. Aliás, se forem ao YouTube, conseguem encontrar vários vídeos dele a tocar música clássica em guitarra, que é muito fixe. Por exemplo, ele a tocar as quatro estações de Vivaldi Era um em gênio. guitarra. Fica espetacular. Fica espetacular. Era um virtuoso. Pá, é uma pena. Aos 41 anos, não, a pessoa fica mesmo É verdade. impressionante, não é? E, Mas pronto, e- ele mais tarde forma os Children of Bodom, não é? Bodom, que a gente já falou aqui no AMP, não é? Bodom refere-se ao Lake Bodom. Que era como eu estava a falar um bocadinho. Lake Bodom, que é o lago Bodom, que fica na Finlândia, obviamente, não é? Fica perto de Helsínquia e perto da zona onde viviam onde era originário
o Alex e o outro amigo que eu estava a esquecer o nome, o Yaska. É Acho que era o Yaska. eu tenho um nome assim meio estranho A que. gente já vai apanhar. O Yaska Ratakinen. É isso. Ratakinen. Não, não. Vocês vão pesquisar. O Flanders exatamente está espetacular. Tá muito Mas é assim, ele começou com esse amigo. Eles andaram sempre juntos, não é? Desde o início. Eles formam uma banda antes dos Children of Bodom. Basicamente era a banda de Children of Bodom. Que era os Inhearted. Exatamente. Só que. Não, era isso que era aí que ia chegar lá, não é? Eles conseguem um contrato lá com a banda Inhearted, que era um contrato muito mau para a banda. Eles começaram a fazer algum sucesso e eles não ganhavam nada com isso. Até que mais tarde houve uma outra editora que lhes ofereceu um melhor contrato, e eles, como tinham o contrato com a outra editora, o que é que fizeram? Olha, vamos aqui dar muito a português, vamos aqui dar a volta à situação. E então abriram falência, entre aspas, dos Inhearted, disseram que os Inhearted tinham acabado a outra editora e continuaram a fazer música com uma banda chamada Children of Bodom, e assim os outros não podiam, a outra editora não podia fazer nada em relação a isso. É aqueles truquezinhos. É um truque, é isto. É utilizar os meandros da justiça. Exatamente. Mas estava a explicar. O Bodom era o tal Lago Bodom. E porque é que os gajos inspiraram-se? Era lá perto da zona onde eles viviam. E a história é que 4 amigos foram acampar para as margens do lago e 3 deles foram mortos durante a noite. O quarto amigo foi acusado de assassinar os seus amigos, não é? Mas, anos mais tarde, foi absolvido, nunca sabendo quem realmente matou os seus amigos. Pronto. E pronto, o Alexi e o Yaska acharam que isto era uma história excelente e épica para a sua banda de melodic death metal. E então chamavam Children of Bodom. E muito se brincou nos tempos do Viseu por causa deste nome. Que os amigos tinham... Não, os amigos tinham ido ao Lago Boda e tinham... É assim. Mas vocês podem interpretar como quiserem o resto. Mas Children of Bodom é melhor do que Inhearted. Inhearted, é verdade. E atrás disso tudo veio aquela a situação de arranjar a mascote Rider Reaper. Estava presente em todos os álbuns deles. Aquele com a foice, é morto com a foice, não é? É morto, basicamente. Pois. Epá, a mim serviu-me bastante, porque eu nos meus tempos de Viseu era as capas dos álbuns que identificavam as minhas as disciplinas, o caderno de disciplina. Portanto, era engraçado. Acho que se bem me lembro, o Follow the Reaper era. Eu sei que um deles tinha que estar em matemática, não é? Porque matemática era aquela disciplina. Era aquela disciplina da morte, e então tinha que ter na de matemática. Mas eu lembro-me que o Hate Breeder, o Follow the Reaper e o Something Wild e o Something Wild eram usados para isso. Ouvi também, não é? E esses três primeiros álbuns, vermelho, verde e azul, não era? Vermelho, verde Exatamente, e azul. era o Benfica e o Sporting. Infelizmente, para mim, o melhor é o do Porto. Pois, era o Something Wild, foi o primeiro, Hate Breeder, e depois o Follow the Reaper. Para mim, é como eu não disse, e é a mesma coisa para mim. O Follow the Reaper é a minha masterpiece. Não digo todas as músicas do álbum, mas é um álbum que me toca muito, e Every Time I Die é uma música que eu adoro mesmo, e o videoclipe marcou-me muito mesmo. É um álbum que do início ao fim para mim é obra-prima, como estás a dizer. Do início ao fim tu ouves todas as músicas e gostas de todas. O Something Wild tem o Wake Bottom, como estava a dizer. O Something Wild foi durante muito tempo. Basta, um gajo quando tem tempos do seu e passa por aquelas fases de tudo isso, durante muito tempo foi o meu fundo de ecrã. Então um gajo entrava no Windows e via lá a mão. Verdinho. Mas aquele fundo vermelho dava cabo dos olhos, mas um gajo gostava. Mas pronto. Eu já no Something Wild, que é o primeiro deles,
Ele começou logo com o vermelho, por alguma razão. Não, É? o Something Wild não é verde. Agora estava a Não, ver. o Hate Breeder É é o o vermelho. verde. O Hate Breeder que é o verde. Ok. É. Mas pronto, teve logo música. Eu tenho uma que é o Red, White É in My verde, é Eyes, não isso, é é assim? vermelho, vermelho, verde e azul, é isso, vermelho, verde e azul. Eu agora estou. Não, no Follow the Reaper há uma música que é a música que vai dar, tem o título do nome da última banda do Alexi, que é o Bottom É of the verdade. Midnight. Exatamente. Portanto, muito, muito, muito fixe. Já estavam aqui a prever qualquer coisa. Pronto. Eu acho que é o Something Wild dos três é o menor. E depois entre o Hate Breeder e o Follow the Reaper. Eu gosto mais do Follow the Reaper. Mas o Hate Breeder também é porreiro. Mas acho que estão os dois equiparados até. Mas depois os gajos não estavam contentes. Depois destes três primeiros álbuns espetaculares, vem se calhar também um grande álbum. Por muita gente até considerado o melhor, não por mim, mas, que é o Hate Crew Death Roll, que É também é um verdade. grande álbum, um bocadinho um som diferente dos outros três, mas com uma qualidade também Para mim, fenomenal. na altura, foi uma desilusão. mas, Mas porque eu agora, comprei, ouvindo comprei o agora, álbum. e por acaso tenho ouvido este. Ouvindo agora, Sim, é porreiraço, é é um grande porreiro. álbum. É. Eles têm uns melhores de que outros. Eles têm um até que tem versões de música pop eh, em versão de Children of Bodom. É Sim, muito engraçado ouvir o Oops, I Did It Again é da verdade, Britney é verdade. Spears cantado por Avexi. Fica interessante. É Eh, verdade, é verdade. O entre Upside outros. Down é qualquer coisa. É, É se calhar a cover mais famosa dos Children of Bottom. Oops, I Did It Again, é da verdade. Britney Spears, que foi do álbum Are You Dead Yet? Que é a seguir ao Hate Crew Dead. Isto mostra muito também esta vertente mais festivaleira dos Children. Um bocadinho, se calhar, também pelas influências que tu estavas a dizer do Halloween. Também são muito assim, muito. Olha, eu estava a eh, ver, eu li uma história que era para o Hate Crew Death Roll. Para já, o Hate Crew Death Roll é um álbum também espetacular, não é? Tem muitas influências mesmo de pop culture, sim, não é? uhum, Tem uma música que é Needle 24/7, que é um clássico, e tem uma frase de um filme de guerra que é o Platoon. Pronto, acho que é, como é que era? Eu até apontei aqui. That, what do you know about that? Que é uma das, se calhar, das perguntas retóricas mais difíceis de responder. Se calhar só o Freddie Mercury consegue responder ultimamente. ainda nunca Mas conseguimos ter não uma sabemos, não conversa é? É dessas comigo. daquelas. Amo reflexões aqui. Mas pronto, uma história engraçada que eu li sobre o processo de concepção do Hate Crew Death Roll foi que uma das inspirações que eles tiveram para fazer este álbum, um dos grandes artistas, foi quem? Andrew WK. O que O a homem pessoa não está à das. espera. O homem que Então, fez, que criou o Party Metal. exatamente. Há uma entrevista do Alexi Lyle a dizer que quando estavam nos ensaios, quando faziam uma pausa dos ensaios, iam para o seu carro, o seu Pontiac, e iam ouvir o álbum Get Wet, com a música Party Hard do Under WK. Ou seja, tipo, uh, aqueles estereótipos que a gente faz às vezes das bandas de só ouvem aquilo ou só ouvem aquilo outro. Não, pá, não. Não, e o próprio Alexi era um bocado assim, ele nem tinha, ele nem se vestia muito ele às vezes quase que se vestia mais à skater do que Sim, ele tinha propriamente sempre aquelas calças que eram 20 números acima, aquelas exatamente calças largas. o seu bonezinho de skater. Ele É. não era assim muito, às vezes não era assim um metaleiro propriamente, Uhum. Uhum. propriamente dito. Mas estás a falar do Pontiac, eu era fã de Muscle Cars. Pois, E eu tinha uma coleção de muscle cars sim, os Pontiac. engraçado. É assim. Pronto, é isso. Ele tinha falando um bocadinho mais aqui dele do que da banda, ele teve uma infância muito, muito boa. Ele dizia que a melhor parte da sua vida foi a infância. Mas depois, a partir do momento em que ele chega à sua fase adulta, ele entra em muitas depressões, muita bebida, muita coisa assim, trocou maus caminhos, né? E ele praticamente passou a fazer,
passou muito tempo na estrada e o tempo que passou na estrada foi sempre com A drogas, abusar, a abusar. álcool bastante. Epá, é fácil encontrar no YouTube vários documentários sobre ele e tudo, e eu, mesmo vídeos, era de garrafa. E eu não conseguia. Ele próprio dizia que não conseguia. Não conseguia. Detestava o silêncio. Ele dizia que mesmo para adormecer tinha que estar a ouvir alguma coisa, porque eu não conseguia estar parado. E pronto, ele viveu a sua vida muito no limite, que levou É a isso. assim bastante. Mas pronto, mas quando estava a tocar, era um Deus. Era um Deus pronto, a gente está para falar dele, não é? Mas mesmo a banda, toda a banda, há uma música no 8 Crew também, a Bottom Beach Terror, eu estou só a falar aqui do. Agora estou só a falar da banda, mas esta música também tem um começo de bateria espetacular, do Yaska. Uhum. Que é tipo, aqui há uns episódios falámos de músicas, acho que foi uma dos Sepultura, não sei se foi o Roots, que também era equiparável à Painkiller. E este também Uhum. é. Bottom Beach Terror é a mesma coisa. Os Children of Bodom tinham grandes músicos. Na altura eu lembro que era o Armin, não era? Que era o teclista. Exatamente. Que era considerado dos teclistas mais rápidos do metal. É que é Eh, mesmo. No teclado, que era uma coisa. Todos aqueles membros, agora não me está a lembrar não me estou a lembrar da outra guitarra, mas todos eles, é claro que hoje estamos aqui a falar do Alexi e do legado musical que ele deixou, mas todos eles tiveram a sua importância e todos eles criaram, pelo menos para mim, cri- chamaram para este estilo de música. é verdade. Foi espetacular. Gosto muito deles. Enfim, Alexi. O Alexi tinha guitarras. Tinha guitarras Eu ia dizer, claro. eu ia dizer isso, eu ia dizer isso mesmo, que era como tal e qual como o Chris Olive e assim, a primeira guitarra dele foi uma Stratocaster. Era Engraçado uma que Stratocaster. os grandes guitarristas quase todos começaram com uma Stratocaster. E Se depois calhar, mas eu acho que era isso que ias falar agora. Eu acho que era isso que ias falar. Que, que é um. Ele ficou conhecido por ter guitarras de assinatura da ESP, mas eu antes não. Eu era da Jackson, não era? ele primeiro Acho começou que era por isso que ias usar contar. uma Jackson Randy Rhoads, que Exatamente. era aquela que tem uma ponta mais pequena, e pronto, se calhar porque gostava muito do Randy Rhoads, digo eu. E depois, então, quando passou para a ESP, criou a sua guitarra de assinatura Alexi Laiho, que basicamente é uma Jackson Randy Rhoads, o estilo é a mesma coisa. Mas ele tinha uma que se chamava a Sight, e a Sight em inglês quer dizer foice, é a foice do Roy the Reaper. E era branca, linda, e era espetacular. E depois Por acaso, ele tinha tinha várias muitas. coisas. Eu por acaso vi a história sobre isso de ele ter mudado da Jackson para a ESP. Eu só usava a Jackson. Eu só usava a Jackson. E, que era essa versão do Randy Rhoads. Um, Tal e qual como o Como da o Mustang, Mustaine já. usa, né? Sim. Por acaso, só aqui uma parte rápida, o Mustaine, quando era. O Mustaine gostava muito, eram muito amigos. E o Mustaine Sim. disse que. E se calhar eu quando estava a ver isso, pensei que a gente se calhar já está bem prontos a fazer mais um Eternals Part 2. Eu disse que a banda de metal no céu tinha. Quando ele morreu, a banda de metal no céu já tinha encontrado o seu lead Isto é guitar. só isso. E, mas pronto, eu estava a contar que a história das guitarras. Eu usava as Jackson, né? E a certa altura, o que é que acontece? Roubam-lhe a guitarra. Ele pede à Jackson umas guitarras e eles dizem: pá, isto está mal de coisa, não te conseguimos fazer nos próximos. Não te conseguimos produzir uma guitarra nos próximos tempos. E ele precisava das guitarras, não é? Então, a ESP, como ele já estava a fazer algum sucesso, a ESP ouve que ele está atrás disso e diz: epá, a gente consegue fazer em meia dúzia de meses uma guitarra ao teu gosto. Queres? Eu, bora. Já. E foi assim.
E aí entrou, o Zé estava a falar dessa branca que para mim é a mais bonita, mas eu também tenho uma preta com uns veios amarelos também Sim, muito engraçados. E agora depois até falámos aqui nas notícias, uma vez, já depois de ele ter morrido, lançaram uma versão dele, uma guitarra da assinatura dele, já de homenagem, em que é como é toda preta e tem uns detalhes em roxo sim, sim, à sim. volta. Começa amarela, que tem os detalhes em amarelo, mas em roxo. Mas sempre, não há, ele não usava outro tipo de guitarra que Pois não. não Até fosse porque estas. ele tinha muito aquele estilo de. Ele punha a guitarra quase na vertical. Ele punha sempre. Sim, Ele tocava muito dessa maneira, que era com o pé em cima da daquele resposta, motor, ok, assim, sim. do motor da resposta, e estava com a guitarra assim e tocava, cantava quase que leva sempre naquela posição. Era um Não, a estilo imagem dele característico dele, não como é? frontman é espetacular. A imagem toda, desde a guitarra, desde a forma dele, a maneira que está em palco. O último videoclipe o último ou o único dos Bodom After Midnight Uhum. é com uma música que se chama Paint the Sky with Blood. E vejam, porque aquilo é Alexi Lyle autêntico. A guitarra branca, aquela cabeleira dele, loura, assim, pá, espetacular. É ele autêntico. Muito fixe. O Nuno há bocadinho estava a falar das covers, das grandes covers dos Children of Bodom, da Oops, I Did It Again, que realmente é isto. Apesar de ser eh, uma música que ridícula, não é? Da mesma maneira, a interpretação deles, para já começa logo com uma escarreta. Exatamente. Eh, mas por ser. É ridícula, mas é uma grande cover. A maneira dele cantar está engraçada, mas está poderosa. Está fixe. Os gajos eram. Os gajos eram tão bons que conseguiam transformar estas músicas mais ranhosas em grandes músicas, não? É verdade. Os gajos, e se calhar incorporavam um dos maiores lemas do metal e do rock and roll, que é faz o que tu quiseres. Queres cantar pop e inventar? Faz, meu. Não interessa, é o que tu quiseres. E os É gajos verdade. fizeram e fizeram muito bem esta da Britney Spears. Também fizeram outras covers, do Andrew WK também, dos Poison também. Eu acho que eles podiam até fazer um álbum de covers tipo Garage Inc., porque ia sair espetacular. Exatamente. Eles têm também um É. álbum, eles têm também um álbum ao vivo que é o Tokyo War Heart, que é Uhum. ao vivo no Japão, também é muito fixe. É logo havia a seguir ao Follow the Reaper. Eles Mas sabes que tocam. eu a seguir ao Hate Crew That Troll, e se calhar a seguir ao Are You Dead Yet, eu perdi um bocado o rastro ao Foi como Children. eu. Deixei tipo mesmo, ficou tipo. Pá, ouvi ouvindo, se calhar, uma notícia ou outra, mas não me prendeu mais. Eles continuaram a lançar álbuns, lançavam, eh, mas eu, pá, deixei, perdi o resto. Agora estou a tentar voltar, não é? Estou a tentar aí buscar as migalhas. Estou a ouvir estes últimos álbuns. Este Ext, o último álbum deles, é lançado em 2019, chama-se Ext. Pá, parece-me, tentado ouvir, parece-me bastante porreiraço também. Não sou mais moderno, não é? Mas realmente houve ali um interregno de tempo que deixei de ouvir Children. É verdade. Foi como, foi como eu. Tivemos aquela altura ali, já falei no tempos do seu, que a gente levou aquela injeção de Children of Uhum. Bodom e vamos tanto com ela que depois. Engraçado Não que é? também perdemos um bocadinho o rastro. Também, Não eu é? no meu caso foi um bocadinho por causa do Wait Crew That Roll. Hoje em dia é um álbum que eu gosto de ouvir, mas na altura eu estava tanto focado Não principalmente no Follow the falo. Reaper, que depois não aquela mudança de som já não gostei assim tanto. Pois. Estava menos melódico talvez. Estava Sim, mais sim. cru, menos melódico. Estava mais cru, tinha mais influências, até mesmo coisas de trash e tudo. Tinha uns riffs assim mais trashados. Sei lá, era diferente. Mas é um álbum que eu ouço muito bem agora. Um álbum, na Parte de altura, revista, que uma parte de revista preta de, mas sobre o Alex. melódica, uma revista preta melódica. Preta melódica, preta Claro. melódica. Um, o Alexi, a certa altura, tocava numa banda chamada Synergy,
que tinha uma vocalista feminina, que era a Kimberly Goss. Por acaso tinha um álbum dos Synergy, eu por acaso gostava. Ele foi casado com a Kimberly, mas depois acabou por se separar. Eles casaram-se em 2002 e separaram-se em 2004. Isto agora entra a parte da revista Preta. Ele teve também com a gerente dos Slayer. E mais tarde, conhece uma australiana chamada Kelly Wright. Então o que é que o amigo Avexi faz? Pede a Kelly Wright em casamento em 2016 e casam-se em 2017. Após, pronto, toda a gente pensava que o Avexi estava casado com a Kelly Wright, e depois de ele morrer vem-se a perceber que afinal o casamento com a Kelly Wright não era legal, porque ele nunca se tinha chegado a divorciar da Kimberly Goss. Ou seja, ele casou-se 2 vezes. É assim, sem se separar da outra. É assim. Mulheres. É verdade. Mas é assim, se calhar foi por isso que ele andava sempre metido no álcool. Mas é assim. O Alexi infelizmente andou sempre muito ligado a isso do álcool, sempre a vida na estrada, sempre abusou sempre mais naquilo e pronto, ele perdeu um bocado o controle, teve muitos problemas com isso e o que fez com que a própria banda Children of Bodom acabasse por terminar. Em 2019, os gajos acabam em 2019. Eles lançam o álbum, o Exit, e fazem aquele último concerto. A banda acabou porque pronto, o Alexi não deixava as bebidas, não deixava. Acho que houve vários ultimatos por parte dos colegas e tudo, e pronto, acabou, foi a tal situação que você estava a dizer. A banda acabou e ele criou os Bodom After Midnight por causa de questões legais, não é? Ele não podia usar o nome Children of Bodom sem a autorização do resto dos membros da banda. E pronto, pois, o Yaska era o membro fundador, foi um dos membros fundadores que saiu quando os Children of Bodom acabaram. Exato. Pronto, ele começou a trabalhar nos Bodom After Midnight, ia lançar um álbum e tudo, mas infelizmente foi muita droga, muito álcool principalmente, e o fígado acabou por colapsar em relação por causa disso. E o amigo Alexi partiu cedo demais. Perdeu-se um grande guitarrista, perdeu-se um ícone. Ele foi considerado por várias revistas e ele ganhou vários prémios de considerado dos melhores guitarristas, dos melhores vocalistas de death metal, e pronto. Foi para os Eternals. A gente também estava a precisar na altura de um guitarrista. E pronto, foi mais um dos artistas que deixou o mundo em 2020. 2020 foi um ano terrível. Um ano terrível para isso. E pronto, foi isso. Mas ele deixa para trás um legado. Mesmo a parte do Bodom After Midnight, ele apenas grava 3 músicas com Bodom After Midnight e aquele videoclipe, e uma delas tem videoclipe, que é aquela Paint the Sky with Blood. Mas essas 3 músicas são espetaculares. Continua. Ele, apesar de ser conturbado, aliás, ter muitos vícios, mas quando era para tocar era excelente mesmo. Este videoclipe do Paint the Sky with Blood é qualquer coisa, é impressionante. E pronto, o outro guitarrista com quem ele criou os Bodom After Midnight, que era o Daniel Freiberg, disse uma coisa interessante, que quando ele morreu, foi que a banda Bodom After Midnight também ia acabar, porque o nome Bodom estava tão associado ao Alexi que já não fazia sentido é verdade. outra banda com esse nome.
E pronto. E mesmo já não, acho que já não iam conseguir. Ele trazia muito do som e a voz dele, não é? A forma de cantar, a forma de tocar, Exatamente. a maneira de tocar única. E pronto, olha, infelizmente foi assim. Muita malta depois, quando ele morreu, deu os seus contributos, os seus sentimentos, não era? O Marty Friedman, Dave Mustaine, quando não estava a dizer, Dave Mustaine a dizer que agora sim o céu tinha o seu guitarrista solo, não era? Marty Friedman, o outro dos Dragon Force, ou seja, muita malta a prestar o seu tributo, e nós prestamos o nosso tributo agora, com 2 anos de interregno, mas estamos sempre prontos. É a prova que as vendas não morrem. Não morrem, estão vivas. É assim. É assim. Pronto. Vocês já sabem. É IV no YouTube. O YouTube está cheio de vídeos. Há um livro sobre a vida do Alexi. Também é muito interessante, que é o Chaos Control and Guitar. Existe uma versão em inglês e uma versão em finlandês, para quem quiser treinar o finlandês. Mas é basicamente uma biografia do Alexi, que é muito, muito interessante. Não tão completa como a biografia AMP, mas pronto, o pessoal faz o que pode, não é? E vídeos, ele há vários vídeos no YouTube para quem gosta de guitarra e gosta de tocar guitarra. Há muitos vídeos no YouTube de aulas de guitarra do Alexi, que para quem sabe tocar guitarra e gosta de aprender é muito interessante, porque vê a técnica do Alexi era espetacular. Ou então, mas já tem que ter um nívelzinho, não pode ser. Sim, não é tocar. Não é nível neste caso não é nível mas pronto, é assim, já sabem. Ficou aqui o nosso tributo ao Alexi. E comentem para aí comentem o que é que ele influenciou, curiosidades que vocês tenham sobre os Children, sobre o Alexi, que tenham influenciado a vossa vida ou assim. A gente gostava de saber. Exatamente. Se o Fall do Reaper é o melhor ou não. Coisas assim. É verdade. Esperemos que tenham gostado. Depois com Alexi Live esta semana, Children of Bodom, Modern After Midnight, Bodom, tudo Bodom. Um dos maiores de sempre. E é assim. É assim. Para a semana a gente volta com mais um episódio daqueles bons, fortíssimos. E pronto. E vocês, condensado, para dar mais cheiro. Leite condensado. Leite condensado também, que é para ser mais doce. A gente já está em pastelaria. É receita de Natal. É isso. É verdade. E é isso, pessoal. Já sabem, olha, uma boa ideia para o Natal. Comprar alguns dos Children of Bodom e oferecer ao pessoal, que acho que é interessante. É isso, pessoal. Já imaginem o que vocês estão todos ao pé da árvore de Natal. E de repente há um engano e dão uma oferta que era para, sei lá, para um irmão à avózinha, e a avózinha abre e vê a morte com a foice. Deve ser interessante, deve ser. Os Twisted já fizeram uma coisa parecida, aquele videoclipe em que ele dá em vez de dar o anel, dá o alvo, não sei o quê. É uma coisa assim, pronto. Mas é assim, pessoal. Para a semana estamos cá de volta e com os vícios do costume e com muita música sempre por trás e boa disposição neste grande podcast que é o AMP. É assim, pessoal. Até para a semana e haja saúde. É isso, pessoal. Fiquem ligados. Fiquem metaleros.